Jesus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos para a glória de Deus. Glória a Jesus. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? Bem? Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, em nome de Jesus, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu vou ler o versículo 3 de novo. Porém Jonas se levantou para fugir de quê? Vamos ver se o povo está aí. Estou achando que tem gente procurando até agora. Glória a Deus. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pois pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de quem? Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio, ou capitão, chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disse: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma destes homens, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. E levantaram a Jonas, o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. E você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O texto que acabamos de ler, ele é um texto bem conhecido, que vai nos relatar a história de um homem, de um profeta que estava fugindo da presença do Senhor. Eu estava fazendo algumas meditações, algumas anotações, para que pudesse estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Porque se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu tinha pelo menos 2 coisas em mente. Primeiro, Jonas, ele nasceu com um propósito para poder cumprir uma missão. Aleluia! Segundo, fugir daquilo que Deus estabeleceu para a gente não é um bom negócio. Não, pastor, não. Então, isso aqui me fez algumas reflexões, porque eu estava até comentando com a minha esposa, mostrando a ela que um certo escocês, no século XIX, quando ele leu o livro de Jonas, ele chegou à seguinte conclusão. Ele usou a expressão: todas as vezes que Deus sentiu o nosso cheiro, Ele vai colocar alguém de pé. A princípio parece estranho, soar estranho essa expressão, mas o texto é claro. Deus está levantando Jonas, não é porque Jonas é alguém importante. Deus está levantando Jonas porque o cheiro de uma nação chegou às suas narinas. E todas as vezes que Deus sentiu o nosso cheiro, Ele vai ter que levantar alguém para nos confrontar. Só que Jonas, pastor Alain, o nome dele, quis fugir do confronto. Ele quis fugir daquilo que Deus havia estabelecido. E todas as vezes que eu medito nisso, eu sempre vem em minha mente uma frase que eu sempre cito ela, e ela é bem verdade. Você já reparou que quando você quer fugir daquilo que Deus tem para você, tudo dá certo? Você já reparou? Aleluia! Você já reparou que todo fujão, o projeto de fuga dá certo? O navio está na hora certa, tem passagem sobrando. Para a cabeça do fujão, para eu usar a expressão rebelde ou desobediente, ele acha assim: se está dando certo, é porque Deus está provando a minha atitude. Só que a gente sabe que nem tudo que dá certo é sinal que é certo, nem tudo que está
algo que Deus está aprovando. Aí eu me lembrei da frase que eu te falei, Billy Graham dizia assim, ó, todas as vezes que o homem pensa em remar para longe de Deus, Satanás já tem um barco preparado para ele. Aleluia! Então, Jonas ele está fugindo. E a gente vai compartilhar aqui algumas coisas interessantes. E eu fiz questão de anotar, eu vou citar alguns pontos que me chamam a atenção. Claro, já te interessa, você faça a anotação. Como a campanha começa só na outra sexta, nós estamos aproveitando essa sexta para poder edificar a vida da igreja. Então, se você tiver condição de interagir comigo, fique à vontade. Deus está chamando Jonas para poder ir pregar em Nínive, sim ou não? Sim. Só que você leu no texto comigo que Jonas se levanta e vai pegar um navio para uma cidade chamada Tarsis, sim ou não? Sim. Então, Jonas ele está aqui, aparentemente, em uma fuga. Se nós fôssemos olhar com os olhos humanos, nós diríamos que essa fuga, ela é geográfica. Aleluia. Pastor, por que essa fuga seria geográfica? Porque analise comigo. Deus está mandando o presbítero Adriano ele ir para Nínive. Só que ele está pegando um navio em direção a Tarsis. Só que a fuga de Jonas, ela não se trata de uma fuga geográfica. Não, pastor, não. Ela trata de algo espiritual. Isso aqui está falando de uma chamada. Isso aqui está falando de algo que Deus estabeleceu. E ele mais ou menos está dizendo para Deus assim: eu não quero fazer e eu vou para onde eu bem entender. Vou te fazer uma pergunta. Por mais que hoje o pessoal bate no peito e diz assim: eu tenho livre-arbítrio, é o meu direito de escolha. Mas vamos ser sinceros, tem como fugir da vontade de Deus? Não, seja sincero. Tem como fugir da vontade de Deus? Eu vou perguntar de novo: tem como fugir da vontade de Deus? Então mexe com o teu vizinho e diz: por que você está fugindo? Meu Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Então vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Isso aqui a gente, eu sei que é um culto, mas a gente está no momento de edificação. A palavra está sendo falada. Aleluia, meu! Vou te fazer uma pergunta. Fugir da vontade de Deus é um ato de desobediência? Sim ou não? Meu Deus, aleluia! Eu vou de novo, vou tirar o microfone aqui. Fugir da vontade de Deus é um ato de desobediência? Sim. Então, se fugir da vontade de Deus é um ato de desobediência, nós temos que ter algo em mente. O que é, pastor? Que toda desobediência ela vai desencadear em uma consequência. Glória! Aleluia! É, pastor, sim, ela vai desencadear
numa consequência. Aí sabe o que Deus faz? Olha o texto que eu vou ler contigo. Só para a gente acompanhar. E veio ao Senhor a palavra a Jonas, dizendo: levanta-te e ora ali comigo. Deus falou com o profeta, sim ou não? Sim. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O profeta respondeu a Deus? Não. Você vê ele respondendo, pastor? Não. Ele falando: não, Senhor, não quero ir. Não. Ou seja, aqui nós vemos Deus falando com alguém e nós vemos alguém não respondendo a ele, mas na realidade Jonas vai silenciar. Aleluia! Tem gente que acha que silenciando vai cancelar o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Aleluia! Não vou falar nada. Ah, meu Deus! Deus está falando. Eu não vou falar nada, eu vou silenciar. Vai que Deus deixa eu passar batido. Meu Deus, Vai que Deus deixa eu passar batido. Só que o meu silêncio, Aleluia! ele não cancela, ele não anula o propósito que Deus tem. glória a Deus, meu Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Pastor, e aí? E aí que eu estava vendo a expressão, como eu disse, que um escocês no século XIX usou uma expressão muito forte. Ele falou que o sono de Jonas, pastor Alex, é o sono da aflição. Quando ele falou que o sono de Jonas era o sono da aflição, pastor Paulo Fred, eu fui tentar entender por que o sono dele é o sono da aflição. Olha pra cá. Acredito que pelo menos 99% já fez isso aqui. Sim, pastor. Eu vou te falar o quê? Jonas tentou dormir, achando que dormindo ia cancelar o problema. Quantos de nós não fazemos isso? Ah, eu vou dormir aqui para ver se o problema passa. Só que sono não anula aquilo que se levantou diante de uma desobediência. É mais ou menos, você já viu quando você está com dor, você diz: eu vou dormir para ver se a dor passa? Tem gente que até pega no sono. Eu nunca ouvi dizer que alguém sentiu dor dormindo, mas quando acorda, a dor está de volta. Aleluia! Então não desça para dormir achando que o sono vai anular aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou compartilhar só alguns pontos, porque senão fica muito cansativo e extensivo. Mas olha que coisa. Eu vou usar essa expressão aqui. Eles estão enfrentando uma grande turbulência. Vamos usar uma expressão bem conhecida. Eles estão enfrentando aqui uma crise. Sim ou não? Sim. Sabe o que mais me chocou nisso aqui?
é que quem era para estar de pé estava se escondendo e dormindo. Meu Deus! Os pagões tiveram mais discernimento, pastor Alain, do que aquele que estava servindo a Deus. Eles falaram: vamos clamar o nosso Deus para ver se isso passa. Enquanto quem era o causador estava se escondendo lá no fundo. Aleluia! Eles tiveram mais discernimento do que Jonas. Primeiro, Jonas não era acostumado a fazer aquele trajeto. Segundo, o capitão não era o capitão de primeira viagem. Então, eles conseguiram identificar mais ou menos assim a frase, que ali havia um homem de desobediência e a mão divina punindo. E hoje a gente vive uma geração que eles dizem assim, eles dizem que Deus não mata, que Deus não diz não e que Deus não castiga. Isso aí é o Deus dos parede preta. Pastor, aonde 5 passos para vencer na vida, desativando o poder da vitória. Eles nunca vai falar 5 passos para fugir do pecado. Aleluia! Como ativar um nível de santidade. Deus poderoso. Então a gente vive uma geração que eles dizem assim: esse Deus aí que os crentes ainda fala assim, esse Deus aí que os crentes pentecostal prega é um Deus carrasco. Aí eu estava me lembrando de uma situação, a gente perdendo uma amiga hoje, né? Eu caminhei com o irmão dela no período eleitoral, conheci ela, tive algumas vezes em sua casa, ela já esteve pregando aqui com a gente algumas vezes, eu tive pregando lá também algumas vezes, né? A Cátia Marinho. E eu sou uma pessoa que eu penso muito, pastor, sim. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui escolheu nascer? Quem aqui escolheu nascer? Quem aí escolheu? Falou: pastor, eu escolhi nascer. Quem? Ninguém escolheu nascer. Isso é verdade. Ninguém escolhe para nascer. Mas nós podemos escolher aonde queremos passar a eternidade. Então eles vão identificar que aquela tempestade não era de origem natural, tinha algo por trás daquela tempestade. Mas enquanto eles estão ali, usando os recursos que eles tinham, alguém está se escondendo. Só que eu acho isso lindo. Aí eu vou te perguntar de novo: tem como se esconder de Deus? Não. Aí tem gente, pastor, que acha assim. Eles acham que Deus vai atrás deles igual fez com Elias. Aí às vezes você pode perguntar: pastor, por que Deus não enviou ninguém para ir atrás de Elias? Irmão, olha onde Elias estava. Deus não teria dificuldade de enviar alguém, mas olha onde Elias estava. Só que quando Jonas vai para o porão, achando que vai se esconder,
Deus já tinha visto ele. Aí eu te faço uma pergunta: Deus não poderia chegar e falar direto com ele, falar igual falou para Adão? Deus podia chegar, Deus falou: Adão, onde tu está? Quem te contou que tu estava nu? Ué, se Deus que chamou ele para uma missão, podia falar com ele no porão do navio? E por que Deus não falou? Deus poderia chegar ao Jonas: eu não te chamei para isso. Só que ele achou que ele silenciando, Deus também ia silenciar. Aí Deus falou: vou tocar no capitão do navio para poder te achar. Porque ninguém conhece melhor a embarcação do que aquele que conhece. Mas assim, como é que eu vou querer me esconder atrás de uma árvore que o próprio Deus plantou? Então, o capitão vai descer, chega lá e encontra alguém dormindo. Agora olha para mim aqui, eu já falei isso aqui para você uma vez, foi muito forte. Deus falou isso no meu coração uma vez, eu compartilhei diante de uma situação. Olha como é que Deus é tremendo. Deus poderia impedir Jonas de entrar no navio, sim ou não? Sim. Poderia. Deus teria evitado na vida do pessoal muitos problemas. Ele podia ter enviado um anjo, igual fez com o Balaão, quando quis passar o limite com a espada. Deus podia fazer com Jonas como fez com Isaac. Deus nunca impediu Abraão de descer para o Egito, mas com Isaac ele veio e falou: não desça ao Egito. Deus poderia. Só que a gente tem que entender o seguinte: Abraão está descendo o Egito não é porque ele está fugindo. Não, pastor, não. Por que ele desce o Egito? Porque ele não sabia qual era a terra que Deus tinha preparado para ele. Vem comigo, vai para uma terra que eu te mostrarei. A crise veio e falou: é aqui. Só que Jonas, ele já estava determinado. Ele ouviu a voz de Deus aonde ele estava. Quando ele ouviu, ele já tinha determinado no coração para poder fugir. Agora olha que coisa linda, eu já disse isso aqui, coloca no teu status aí. Pastor Alain, Deus nunca vai tratar com a gente em um ambiente que a gente pode fugir. Aleluia! Eu vou repetir. Glória! Deus vai te dando corda. Quando chegar num ambiente que não tem para onde tu correr, aí ele te espreita. Aí por isso que eu vou voltar a falar: essa galera, esse Deus dos pentecostais é um Deus malvado. Não é que é um Deus malvado. Olha o que a Bíblia diz: eu castigo e açoito quem eu aborreço. Eu castigo e açoito a quem eu amo. Tu sabe o que é açoite? Sabe? Pastor, eu só li e não sei o que é açoite. Pergunta a Paulo e Silas só para refrescar tua memória. O açoite pode até deixar a voz limpa, mas deixa a resposta dolorosa. É mais ou menos assim: a alma fica livre, mas a carne paga o preço. Ai! Alerta o teu irmão, fala: e aí, vai continuar fugindo? Aleluia! Deus!
é que Deus ele é tremendo. Pastor, o que a gente podemos aprender mais com essa história? É que a minha desobediência, se ela afetasse só a mim, estava bom. O problema, ainda mais se eu for líder. Quando eu falo líder, eu não estou falando de pastor, não estou falando de dirigente de grupo, eu estou falando de alguém que tem responsabilidade de ser um pai de família, principalmente. Uma dona de casa. Então, quando eu entro em desobediência, fugindo daquilo que Deus tem para mim, eu não afeto apenas a minha vida, eu afeto aqueles que estão próximos de mim. O pessoal estava feliz indo para a taça e pega um desobediente e entra no meio para estragar a parada. Tanto lugar para o cabra correr, meu irmão. Tanto lugar para ele poder correr. Mas olha para onde ele vai. E o pior ainda, se a gente for analisar de forma mais crítica, fazer uma análise mais crítica, ainda ficou feio. Por quê? Porque a gente vê alguém que serve a Deus dando um mau testemunho diante dos pagãos. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, Jesus. Agora a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Fica tranquilo que eu estou aqui olhando o relógio, não vou te enfadar. Pastor, o que nós temos que se atentar? Primeiro, a atitude que Jonas tomou, ela é de uma proporção preocupante. E eu vou te falar por quê. Eu vou te falar por quê. Porque todas as vezes que a gente lê, ou a gente vê algum filmezinho, algum desenho, a gente vê Jonas sendo vomitado pelo peixe na beira da areia e Jonas indo lá pregar. Só que em Nínive não tem mar. E o único rio mais próximo ali, que não é tão perto, é o rio Tigre. Só que a gente tem um problema. Não é igual hoje que, meu irmão, virou uma transição, porque hoje tem tubarão que ele já conseguiu, meu irmão, entrar em água doce. Então olha a situação. Pastor, como é que é complicado? Porque não tem como. O trajeto para Nínive não tem como ser feito a naus. Não tem como ser feito a navio. O trajeto para Nínive só tem condição de ser feito a pé. Meu Deus! Pastor, mas eu vi no filme lá que no filme, só que você vai estudar a geografia do lugar para você ver. Não tem. Aí me lembrou de um detalhe. Parece que
Jesus vai usar João escrevendo a igreja de Éfeso para nos alertar acerca disso. Porque a gente tem o costume de usar a seguinte expressão: eu vou dar continuidade, presbiteriano, da onde eu parei. Só que com Deus não tem essa de continuar da onde parou. Me chama pra briga, vai, fala, me prova, pastor. E olha que a igreja de Éfeso não cometeu pecado, não tinha adultério, não tinha fornicador e não tinha ladrão. Eles só deixaram o primeiro amor. Aí Jesus virou e disse assim: lembra-te. Não é aonde, porque aonde é lugar, espaço geográfico. Lembra-te onde. Meu Deus, aleluia! Caíste, faz o quê? Dá continuidade não! E volte a praticar as primeiras obras. E qual é as nossas primeiras obras? A gente jejuava, a gente orava, a gente era mais crente, a gente se entregava mais. Hoje, meu irmão, para alguém chorar no culto, ou tem que entrar um cego no olho. Porque hoje o povo agora são tão estão com chorar, mas deixa diante de uma série da Netflix. Dorama. Ô, glória! Aí a gente vai dizer assim: pô, fulano poderia terminar com ciclano. Eu pensei que ela ia terminar com fulano, mas terminou com... Aleluia! Escuta, eu vou te falar, não estou te falando que é pecado ser assim, sincero. Não tem uns crentes bobó no nosso meio, só falando assim. O pastor falou lá que é pecado assistir. Você não entende? Não se fala de idiota não, e nem de idiotiza. Porque se homem é profeta, mulher profetiza, homem é idiota, mulher é idiotiza. É, uma turma, eu conheço meu povo. O pastor falou que é pecado. Então já estou afinando tua viola já por... Você ficar ligado. Só que você não tem que se preocupar com quem a mulher lá vai terminar. Você tem que se preocupar com quem você vai terminar. Meu pai! Por quê, pastor? Tem muita gente começando com Deus, mas terminando com o diabo. Mas deixa eu correr aqui, que estou sentindo um ar de desconforto no ar. Agora isso aí que eu acho lindo. Se Jonas, o pastor Alain, olhe para mim aqui, você é meu amigo. Você me abandonou, mas você é meu amigo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Pastor Alex, olha isso aqui. Não fiquem com ciúme. Não fiquem com ciúme. Não fica com ciúme. Não fica com ciúme. Mas se Jonas vivesse no século XXI, ele ia ser meu filho. A galera não entendeu nada, eu só queria que você se Jonas vivesse no século XXI, ele ia ser minha ovelha. Meu Deus! Ele ia ser minha ovelha. Eu vou te falar por quê. Ele tem característica de alguns membros que eu lidero. Primeiro, não pedem direção a Deus para tomar nenhuma atitude, mas é a casa quer chamar pastor para noite, quer ir para culto de oração, tá igualzinho chora, não orou pra fugir, mas como pecando ele ia ser meu
impulsionando a buscar, tô vendo. O que causou esse impulsionamento? O camarada não orou para pegar o navio, não orou para comprar passagem, mas quando está lá no ventre do peixe, aí a Bíblia diz que Jonas orou. Que lindinho! Eu vim na paz, hein? Pastor, foi. Eu tomei um suco de maracujá. Aleluia! Aí eu vou voltar a repetir o que gerou maior polêmica aí, eu não estou nem aí. Trago verdade. Eu usei uma expressão lá, os crentes ficam tudo assanhados. E olha que eu nem vejo o status de ninguém, não, pastor, não. Se um dia você vê lá que eu visualizei seu status, pode ter certeza que foi alguém mexendo no meu celular lá em casa, que foi pulando e viu. Eu perco meu tempo. Quero saber da tua vida. Estou dando conta da minha. Tem gente que está querendo saber onde foi, aonde, tá onde. Esquece. Fiz um comentário lá, a galera se assanhou. Falei o seguinte, pastor, a maior desgraça que tem é a gente comemorar numa mesa de bebida o que a gente pediu a Deus em oração. Tem gente comemorando com bebida, cervejada, aquilo que pediu a Deus em oração. Quando a casa cai, eles lembram que tem pastor, lembram que tem igreja e lembram até que são crentes. Aí a galera se assanhou, é indireta. Ainda tem hoje que esse pastor tá jogando. Tu acha que eu vou perder meu tempo? Eu nem lembro que tu existe. Para de graça. Tá jogando praga para acontecer desgraça. Desculpa a expressão que eu vou te usar. Me perdoa a expressão. Você não precisa de ninguém para prejudicar sua própria vida. Como diz, cara, não precisa de ninguém para fazer aquilo. Não precisa. Aí diz que estão orando contra, que estão jogando praga. Mas vamos lá, você me aguenta ouvir mais um pouquinho aí, amém ou não amém? Amém! Aí, agora ele lembra de orar. É mais ou menos, parece que eu vejo Deus orando e dizendo, tu se lembrou que tu sabe orar, né? Agora você lembrou que sabe orar. Aí vamos correr aqui. Você leu comigo que quando jogaram Jonas no mar, Deus teve que providenciar um peixe para engolir ele. Por quê, pastor? Porque senão o profeta ia morrer afogado. O peixe ali não é punição, não, gente. O peixe ali é cuidado de Deus. Meu Meu Deus! O problema é que a gente está chamando cuidado de Deus de castigo. Vou refrescar sua memória. Quando Deus colocou Adão e Eva fora do jardim, a gente olhando e disse, que maldade. Só porque comeu uma frutinha.
Deus está jogando eles para fora. Tá não, aquilo ali é cuidado, é amor. Por quê? Porque se eles tocam na árvore da vida, na condição que eles estavam, eles seriam igual Satanás, condenados eternos. Então não chama de castigo aquilo que Deus está dizendo, é cuidado. Eu vou refrescar essa memória, porque a gente só diz assim, você quer ver? Eu falei isso aqui muitos anos atrás, de vez em quando a gente relembra. Porque quando a gente ouve sobre o Salmo 23, a gente só diz assim, porque o cajado, ainda mais aquela galera light, os sabor de mel, porque o cajado não é para bater, cajado é para puxar a ovelha para perto do pastor, né? Assim, ô coisa ruim. Só que o texto diz o seguinte, diz, a tua vara e o teu cajado, a gente só consegue ver amor no cajado, mas ninguém vê na vara. Eu vou repetir, é o castigo e açoite. Sabe como é que Deus nos consola com a sua vara? Aí eu tava até brincando esse dia, até postei, eu falei, quando a minha mãe era dura comigo, ela não estava sendo minha dura, ela estava preservando minha vida. Meu Deus! Porque se deixasse correr um carro solto, só Deus. Então vamos lá. Então Deus vai ter que agora enviar um socorro. O peixe é um socorro de Deus para Jonas. Só que a gente temos que entender um detalhe. O socorro de Deus, ele age, não é na hora que a gente quer, é na hora que Deus quer. Aleluia! É mais ou menos Deus dizendo assim, eu vou enviar um socorro, mas vou te dar uma disciplina primeiro. Pastor, qual é a disciplina? Vai ficar 3 dias achando que nada está mexendo. Aleluia! Eu não sei você, mas vou repetir de novo. Quem aqui já mergulhou? Não estou falando de mergulho de você descer lá mais profundamente. Não tem que você já reparou quando você mergulha. Eu não sei você, mas eu quando eu sou raro tomar banho em praia, eu vou em praia, mas nem entro. Já fui em praia de eu nem molhar o pé, fico lá na sombra cochilando. Mas quando você mergulha, eu não sei você, tu já parou para prestar atenção no barulho que faz debaixo d'água? Alguém aí já parou para pensar? É tranquilizante ou é assustador? Irmão, tu tá ficando de boa. Eu me lembro lá aqueles filmes de terror que vai levantar o Jason lá do fundo da lagoa. Você imagina, o camarada tá descendo, meu irmão. E vou te falar, olha como é que isso é cuidado de Deus. Por quê, pastor? Porque eu tava relembrando hoje. Teve um naufrágio, acho que o camarada era lá da Nigéria. Ele ficou acho que uns 3 a 4 dias debaixo, no fundo do mar, dentro de um navio só. Foi salvo porque a área que ele estava, a água deu pressão, formou uma camada livre e ele conseguiu respirar. Não sei quem viu essa matéria, depois você pesquisa lá. Aí foram buscar ele, sabe o que fizeram? Tiveram que descer uma câmara, o nome é até difícil de falar, de depressuração, porque ele não podia, pelo tempo que ele passou dentro d'água, se tira ele direto para fora, ele poderia ter complicação e morrer. E Deus nem precisou dessas coisas. O peixe já fez o trabalho todo, só veio ali cuspir o cara. Aleluia! Mas vamos lá, mas eu tenho uma palavra para o teu coração.
Aí eu vou te fazer uma pergunta. Jonas foi disciplinado, sim ou não? É isso que eu amo em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus disciplina, mas não abandona. É porque tem gente que no meio da disciplina quer vazar. Aí Jonas está lá no fundão. Mas vamos falar sobre isso. Agora olha o mistério. Deus queria mudar a cidade de Nínive, sim ou não? Sim. Mas quando Deus olhou o coração do profeta, parece que eu vejo Deus falando assim: não adianta eu mudar a cidade sem antes mudar quem está sendo enviado. Pastor Alain, lembrei de uma frase que o senhor falou quando eu te conheci a primeira vez. Culto da blindagem. Aí depois ela me chamou para pregar um Natal lá. E a gente ainda estava no barro vermelho ainda quando eu fui lá. Ele falou assim: como é que a gente quer curar os de fora? Lembra disso? Se os de dentro estão doentes. Como é que a gente quer? Não, eu quero sair por aí, que eu quero ganhar, eu quero fazer. Como? Como é que a gente quer salvar quem está perdido lá fora, sendo que a gente está igual a dracma daquela mulher? Estamos perdidos do lado de dentro. É pesado, mas é a realidade, não tem como. Então é Deus olhando e dizendo assim: não tem como eu mudar a cidade sem antes mudar o mensageiro que vai. Agora Jonas, ele é um ponto de interrogação na vida de muito pregador. Pastor? Porque a gente tem uma vaidade de qual? A gente pode pregar o mesmo texto, mas temos vaidade de não repetir a mesma mensagem. A gente pode ler o mesmo texto, mas é aquela vaidade para não pregar a mesma mensagem. Sabe o que eu acho lindo? Quando Jonas chegou em Nínive, ele não falou grego, não usou aramaico. A mensagem foi simples. Aleluia. Foi um congresso de 3 dias. O mesmo pregador e a mesma mensagem. O pior é isso. Então, uma coisa é você pregar 3 dias com um público diferente. Aleluia. Glória a Deus. Ele está pregando a mesma mensagem durante 3 dias para o mesmo povo. Aí ele vai. Mensagem simples. E vou te dizer ainda mais. Sempre brigo com eles aqui. Hoje a gente está passando dessa fase. Converso muito com o Alex, passando dessa fase. Mas essa galera que prega hoje, prega fora, irmão, se o culto não virar, ele diz que o pastor, a igreja está toda endemoniada. Por quê? Porque eles pregam querendo ver resultado. Se não envergar, ele não foi bem. A gente tem essa vaidade, já passei por isso. Dá uma raiva, o povo não abre a boca nem para bufejar. Você diz que o povo não dá um glória, parece estátua.
Por quê? Porque a gente já desenvolveu essa vaidade que para ser bom, meu irmão, pelo menos alguém tem que derrubar umas 10 cadeiras, uns 3 rodar, pelo menos alguém no culto tem que fazer igual o GG, dar um tchau e fazer assim, faz comigo não, cara. Não. Senão o culto não foi bom. Ele não pregou, né? Aí Jonas vai na contramão. É o único pregador que prega e não quer ver a palavra surgir resultado. A primeira vez que eu li isso, meu irmão, Deus falou meu coração, me alegrei. Por quê? Porque a mensagem ela não depende do estado de espírito do pregador. Tem gente que tu dá oportunidade para cantar e assim, a boca tá toda ruim, não vai acontecer nada. Ô bom, deixa eu te falar. Para Deus operar não depende do estado do pregador. Você pode cantar errando a letra, se descer, se descer, escolher de palavra. Não, tem meia dúzia de gente, não vou pegar a mensagem, vou pegar a mensagem bem rala, batida com má vontade. Aí Deus só pra te matar, não é, e pegar uma glória. Deus não precisa do ânimo do pregador pra mensagem fazer resultado. Porque quem for e não volta, mas não é o pregador. Eu tô sentindo a presença do Deus que chama aqui. Cadê o comandante assim, repassando legal? Conta de te explicar isso, mas parece que é naquele dia que a gente faz mais birra que Deus na sua pele. Olha, eu vou pegar, não vento, Deus não me respondeu, não me deu vitória, vou pregar de qualquer jeito. Aí tu tá lá, e Deus vai dizer, não é sobre você, eu entrei, é sobre a igreja. Não é eu e você que vai, não volta, mas pelo contrário. Eu tenho uma mensagem que eu prego, que eu já vi gente dizer, é aqui no púlpito que eu renovo as minhas forças. Tu não conhece mim? Púlpito nunca foi lugar de renovar força, não, pastor, não, pelo contrário. É no púlpito que a gente se esvaziia e pega tudo. Por isso que eu sempre digo, tem gente que diz assim, hoje o culto é de libertação, vou lá para me encher. Você está enganado. O culto que a gente mais se encher é aquele que a maioria despreza. Vou pegar essa mensagem de novo, irmão. Pastor, qual é o culto? Crente não se enche no altar, pelo contrário. Quem aqui prega, meu irmão, e tem experiência de carreira, sabe, tem dia que a gente prega, a gente vai para casa, meu irmão, frustrado, bate desânimo. Tem gente, eu já vi gente, meu irmão, pregar e nunca mais voltar numa igreja. Por quê, pastor? Porque estava ruim? Não, porque aqui você não se enche, aqui você se desvazia. Se esvazia. Pastor, e aonde que eu me encho? Na mesa. Por isso que eu gosto de Ezequiel 42, 22.
Ele diz assim: eu entrei por um lugar, saí no outro, e eu vi um altar com tantas medidas. Ele faz questão de repetir, usar uma palavra redundante. Aleluia. O altar do Senhor nunca foi o culto. Ele disse: o altar do Senhor é a mesa. Quanto que mais o povo foge e despreza, é o culto que a gente vem para nos encher. O altar é a mesa. Aleluia. Eu não vou aqui ficar repetindo mensagem. Já preguei, já dei aula. Você quer ver um detalhe? Enquanto os discípulos de Emaús, Lucas 24, eles estão caminhando, pastor Alain, o coração pode até arder. Mas de que adianta ter fogo no coração e olhos fechados? Porque visão não começa com o coração ardendo, começa com visão aberta. Pastor, agora o senhor me pegou, me dá uma provinha, tá bom? E estava eu, Ezequiel, entre os cativos do rio Quebar, e tive visões de Deus. Aleluia. Pastor, ainda não me convenceu, tá bom? Não preciso nem falar o capítulo e o versículo, só te falar a frase você vai saber. No ano em que morreu o rei Uzias. Aleluia. Eu vi o Senhor assentado. Pastor, mais uma o senhor me convence. Vou te dar mais duas pela misericórdia. Vou lá atrás. E apacentava Moisés as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando Moisés subiu a Horebe, era o coração que ardia, eram os olhos que se abriam, e uma sarça ardia, e como que a sarça não se consumia. A última para a gente poder resumir e finalizar. Jeremias capítulo 1. Jeremias foi querer dar explicação para Deus. E pior que Jeremias é quase igual Jonas. Eu uso uma frase ali o seguinte. Porque tem gente que quer fazer pirrinha. Pega isso aqui, guarda isso aqui. A sua pirraça não anula a chamada que Deus tem na tua vida. Com Deus é vai ou vai. Ou então para pra ver. Senhor. E o cara já era marmanjo velho, meu irmão. Tá que você queria, ele tinha 12 anos, não tinha nada. O cara já estava ali com uns 22 a 25 anos. E está dizendo para Deus que sou uma criança. Uma criança, sem nem falar. Deus já cortou uma raiz e falou: primeiro, antes de tu foste formado, eu já te conheci. Glória a Deus. Quando você estava na madre, eu fui lá e te consagrei. Glória. E as nações eu te dei por profeta. Pastor, mas até aí, como é que está a situação da chamada? Vamos para o versículo 9, 10, 11 e 12. Aí Deus vira para ele e diz: Jeremias, o que tu vê? Glória.
Deus nos ensina que o resultado da mensagem não depende, vou falar isso, da predisposição de quem está pregando. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o maior conflito de Jonas foi por ele? O maior conflito dele foi por ele mesmo. Oh, meu Deus! Agora sabe o que mais me impressiona? 7 minutos a gente encerra. Sabe o que mais me deixou impressionado, pastor Jonas? Sabe o que foi, pastor? Que a gente vê menção sobre ele em 2 Reis 14. Pastor, o que isso quer dizer? Que Jonas não é nenhum iniciante. Ele já é alguém experiente. Olha aqui, ó. Quem tá, olha para mim aqui, agora vai doer um cadinho. Quem está querendo fugir aqui não é quem está iniciando, pelo contrário. Quem está iniciando, se você não dá uma freadinha, quer entrar com tudo. Quem está querendo aqui é quem é experiente. Porque o experiente, ele acha que pela experiência ele pode controlar o que é de Deus. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Glória! Meu Deus! Não é principiante, é experiente. Esses experientes que são os problemáticos. Já acham que pode dominar. Sabe qual foi a minha maior interrogação? Por que a experiência de Ezequiel, com que só foi lidada já quase no final do seu ministério? Isso dá mensagem. Pastor Paulo Sérgio, foi o capítulo 47. Já está praticamente encerrando. Olha que coisa linda. Capítulo 1. Estava eu entre os cativos à margem do rio Quebar, e tive visões de Deus. Eu costumo dizer que, como um bom judeu, que Ezequiel era judeu. Ele viu a nuvem vindo, meu irmão, do lado norte. Pior vento para um judeu é o vento que vem do norte. Já dei aula sobre os 4 ventos de Ezequiel 37. Vento 5. Cada vento tem sua finalidade, mas o vento norte, que é mais conhecido como vento ocidental, ele é terrível. Porque esse vento, quando ele não traz destruição, ele traz queimada. E veio o mensageiro e disse: veio um vento ocidental, bateu nos 4 cantos da casa, só eu escapei. Os egípcios estão lá atrás, o mar na frente, o povo está aí agora, Moisés. Moisés, Senhor, Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés estende seu cajado. Não
não é um vento oriental que vai abrir. É um vento ocidental que soprou toda a noite. Por quê? Porque esse vento, pastor, ele é sempre um vento ao contrário. Ah, você não vai não, vai. Jonas vai encontrar com esse vento 2 vezes. Eu disse quantas vezes? 2. Uma no barco. E a outra, pastor? Debaixo da boboreira. Meu pai. Quando o verme come, a boboreira, a Bíblia diz, soprando um vento ocidental. Ele veio, eu nunca vi um vento que veio como uma paulada, porque a Bíblia diz que Jonas quase desmaiou. Quando a paulada veio através desse vento, ele desejou a morte. Não dá para qualquer cabeça. Ele desejou a morte. Então, anote apenas essas orientações para a gente poder partir para o final. Você está interagindo. Jonas perdeu a autoridade por isso? Sim ou não? Não. Jonas não perdeu a autoridade. Não, pastor, não, enquanto que ele foi lá. A autoridade perdeu, ninguém botou a mão nele, porque ele era terrível. Jonas não perdeu a autoridade. Mas a gente tem um problema aqui. Muitas das vezes, a desobediência, ela pode não tirar a autoridade, mas ela vai comprometer o testemunho. O testemunho fica comprometido. Eu tenho autoridade, mas se eu me lembro bem, você estava fugindo. Tem alguém aí? A autoridade continua, mas o testemunho fica comprometido. Pode perguntar a qualquer um, até uma criança. O que faz eles lembrar de Jonas? Pela mensagem que ele pregou? Ou pela fugida que ele implantou? Ele vai lembrar assim, ninguém vai falar Jonas que pregou em uma cidade se converteu. Não sempre lembrar assim, pastor, profeta fugindo. O testemunho fica comprometido. Aí sabe qual é o grande problema? Olha para mim aqui, já vou terminar. Sabe qual é o maior problema disso tudo? Aquela mensagem para me pregar de porta fechada. É para me mandar todo mundo entrar, chamar a chave ali, igual o culto de doutrina da Bleia antigamente. Isso aqui é sério. Você vê os crentes com dificuldade de se levantar. Quando eles reconhecem, quando eles reconhecem, eu tiro o chapéu. Sério, eu tiro o chapéu para quando o crente está ruim, pastor Fabrício, daqui a pouco. Ele diz assim: olha, eu estou ruim por culpa minha. Mas a maioria deles, ele diz assim: eu estou ruim por causa do pastor. Como se eu fosse o nível espiritual deles. A maioria diz assim: eu estou ruim por causa do pastor. Ah, não está de mim. Não está de mim. Então olha isso aqui, o perigo. A fuga da chamada, ela gera tanto desgaste emocional como ministerial.
cantar, por mais que eu não... Existe algum ensino aí que eu sou meio crítico em relação a eles. Que eu vejo a galera cantar aí, meu irmão, faz até biquinho. Por ele, hipocrisia pura. Você está perdendo o que por causa dele? Está perdendo o quê? Você não perdeu nada, tá aí. Por ele que eu estou gastando. Não está gastando nada, rapaz. Está gastando o quê? Come, bebe, dorme, folga. Tu está gastando o quê por ele? Por ele que eu estou gastando da minha vida. Eu fui olhando o Espírito cantando e falar, ai meu pai. Aí deve ser pastor, perdendo tudo por amor. Deixa de ser mentiroso, você não perdeu nada, já está afastando, imagina se perder de verdade. Olha de graça. Aí depois ele vem falar, pastor é crítico. Sou crítico não, eu procuro ser sincero. Analise comigo, você está gastando tua vida por Deus, seja sincero. Perdendo tudo com amor. Aí, mano, perdendo tudo com amor e com alegria. Se você ganhando, eu já quase não te vejo no culto. Imagina perdendo. Ó, tem crente que ele ganhando. Ó, se perguntar aqui, eu te garanto que pelo menos 97% dos crentes aqui, você não pode ter conquistado tudo que tu quer, mas pelo menos tua vida não está tão ruim não. Tem crente aqui que não nada, para você ter um carro, você tem uma casa. Você tendo isso, você consegue vir com um culto de cara feia, não dá glória, imagina perdendo. Aleluia! Vai perder tudo com amor e com alegria. Meu Deus! Tô vendo. Então guarde isso. A fuga espiritual, ela vai te causar desgaste emocional e ministerial. Então o que eu faço, pastor? Não fuja. A única coisa que a gente tem que... vou te falar duas coisas que a Bíblia manda a gente fugir. Primeiro, é do desejo carnal. Paulo falou, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Segunda coisa que a gente tem que fugir, foge da aparência do mal. A gente tem que fugir de Deus e se lançando no mal. Meu Deus do céu, meu Jesus. Comecei a pregar agora. Então guarde isso. Você sabe que você está aí desgostoso igual Jonas? Parece que eu estou vendo a alma de alguns aqui. Ninguém me honra mais nessa igreja. Não é porque te honra não, irmão. Irmão, não é porque ninguém te honra não. É porque essa fuga, ela está te gerando desgaste emocional. Aí tu acha que ninguém está te honrando. Rever seus conceitos. Ainda bem. Por quê, pastor? Porque o perigo aqui é, quando um líder foge, o grupo todo sofre. Ainda bem que aqui tem alguém de filho, tem cabra macho. Imagina se eu fugisse igual a galera aí. Não, meu irmão. Aí depois a galera quer cantar, eu brinco com a irmã, depois quer cantar assim: eu tenho chamado, jamais vou me calar. De que adianta ter um chamado se você está evitando ele? Hoje é culto de
tocando. Ah! Vai pro canal daqui a pouco. Glória, glória. Agora, sabe o que mais eu achei interessante? É que quando Deus nos confronta, é porque Ele quer preparar alguém. Glória! Aí eu vou deixar você pensar. Encerrei aqui para a gente poder orar. Glória a Deus. Aqui, ó, você pode até não orar desse jeito, como um cidadão aí orou, o pessoal ficou rindo. Senhor, sopra meu nome, sopra meu nome. Eles podem até pedir para Deus não soprar, mas que eles querem pregar em algum lugar grande, eles querem. Só que esse maroto ela Senhor, sopra meu nome, só que eu não tenho só para celebrar, gigantes, ai, decepto. Sopra meu nome. Quando eles estão pedindo sopra meu nome, eu estou cantando igual meu, tira meu nome daquele lugar. Ó. Sopra no olho. Se coloque de pé, aqueles que podem não estão com criança. Deus! Quero. Cadê o Mateuzinho, o cameraman? Serra agora não. Calma. Eu vou ser sincero. Seria até maldade minha contigo. Principalmente com aqueles que estão vindo atrás de nós. Não vale mentir, mas também não precisa levantar a mão. O desejo de todos aqueles que fazem a obra de Deus, querem fazer algo por Deus e ser útil na sua obra, eles têm um desejo. Qual, pastor? Que o seu ministério se amplie. Não vale ser hipócrita. Não é errado, pastor. Eu queria pregar em outros países. Amém. Deus te abençoe. Pastor, eu queria pregar em outros estados. Amém. Deus te abençoe. Pastor, isso seria errado? Claro que não. Seria maldade minha falar isso contigo. Só em 2025 eu recebi 4 convites para pregar em cidade diferente em Minas Gerais. Mas o senhor foi em qual deles? Nenhum. Inclusive tem um aqui que a maioria dos irmãos foi. O William queria me levar e falou: pastor, só vou voltar na segunda. Se não for voltar no domingo, eu não vou. Domingo eu quero estar na igreja. Não fui nenhuma delas. Recebi convite para pregar numa vigília lá em São Pedro da Aldeia. Melfi cantando. E aí, pastor, eu falei: dá para mim.
um convite para pregar fora, sim. Poderia ir para outros lugares. Mas não foi por quê? Porque eu não quis. Inclusive eu poderia ter pregado na Argentina, na Bolívia. O pastor Alain queria me levar 2 vezes para o Paraguai. Tá ali, ó. Pode me demitir. Queria me levar 5 vezes. Aí. Falei, dá não, bicho. Isso aí é contigo. Chegar lá e expulsar é o diabo. Eu fico imaginando se essa galera fosse. Meu irmão, eles iam tirar sequência de foto e iam postar na rede social. Conferencista internacional. Pastor, mas o senhor não foi por quê? Eu não quis, cara. Não senti de ir, não quis. Eu digo, hoje eu poderia, meu irmão, tá muito longe, mas pensa não dá, pastor. Deus não tem culpa disso não. Teve coisa que eu não quis. Eu travei, não quis. Mas isso não quer dizer que eu fugi do que Deus tem para mim. Continuo pastoreando, eu só não quis sair para pregar fora. Mas continuo obedecendo, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Então é o que eu estou te dizendo. Seria maldade eu falar, não, meu irmão, que Deus te leve, meu irmão, através dos oceanos. Te leve para a Inglaterra, Estados Unidos, te leve para os confins para você pregar. Só que você tem que entender o seguinte: Deus jamais vai ampliar o nosso ministério sem antes tratar o nosso caráter. Por quê? Pastor Paulo Sérgio, tem gente que se Deus abrir o que tem para abrir, ele se perde. Então ele vai ter que tratar. Para quê? Para depois ele expandir. Então pare de fugir. Eu vou orar agora, mas eu quero te levar a essa reflexão. Pare de fugir. É como a gente diz, já não basta as lutas dos cotidianos e a gente daqui arrumar problema fugindo. Então pare de fugir. Parece até cômico o que eu vou falar, mas Deus me trouxe aqui nessa noite. Pastor, você é o pastor Daniel, podia ter faltado, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para chamar a sua atenção e deixar essa pergunta: até quando você vai continuar fugindo? Está com essa disposição toda para sustentar a bronca? Vai. Então pare de fugir. E a partir de hoje, seja alguém disponível na seara de Deus. Deus conta com os disponíveis, não com os experientes. Aleluia. Porque os experientes dão desculpa. Deus conta com os disponíveis. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, Aleluia. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória. nesse momento diante da Tua presença, levantamos a nossa voz ao trono da Tua graça. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite, Deus.
que o Senhor nos trouxera para poder edificar as nossas vidas diante da Tua presença. Que venhamos, ó Pai, se colocar na brecha. Nós viemos estar disponíveis, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para realizar. Tome a vida de cada um nas Tuas mãos. Aqueles que estão, ó Pai, caminhando recente, que o Senhor guarde o coração deles, ó Pai, de quando alcançarem experiências, ó Pai, retrucarem contigo, mas que eles venham sempre estar disponíveis para ser instrumentos, ferramentas usadas na Tua obra, para a glória do Teu nome. Toma a vida de cada um que entrou por essas portas nesta noite. Continue falando a cada coração diante da Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E aqueles que acreditam nisso, aplaudem e glorificam o nome dele.